Olá pessoal, que a gloriosa paz de Deus e a sua maravilhosa graça seja com você. Se você está aqui pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. E aqueles que já são assíduos aqui, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem de edificação, mais uma reflexão para nós neste dia de hoje. Eu quero falar hoje a respeito quando Deus parece em silêncio, o que a Bíblia ensina. Perceba bem, quando Deus parece em silêncio. Porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está presente. Oramos, não vemos resposta. E muitas vezes nós temos a percepção de que quanto mais oramos, mais difícil a situação fica. E bate o desespero, vem a inquietação, a insegurança, a dúvida e muitas vezes até a incredulidade toma conta. A dúvida chega e a gente começa a questionar, será que foi Deus que falou? Será que realmente Deus está comigo? O que a Bíblia fala a respeito do silêncio de Deus? Nós vamos ver aqui no nosso vídeo de hoje, e teremos como texto base Salmo 13, o verso 1, e Abacuque, capítulo 2, o verso 1, ou capítulo 1, verso 2. Veremos aqui, o silêncio de Deus não significa abandono, porque muitas vezes pensamos, Deus está em silêncio, então Deus nos abandonou, Deus nos deixou de lado. Segundo, Deus trabalha mesmo quando não fala. Não é porque Deus não está falando que Ele não esteja trabalhando. Deus não é como ser humano, no horário de descanso, não tem aquele horário, aquele tempo do almoço, aí a pessoa vai, almoça e vai descansar. Então, nesse momento, a pessoa não está trabalhando, ela está descansando. Deus não, Deus trabalha o tempo todo. Deus não para descansar, Deus está sempre agindo. Na aplicação prática, nós veremos a necessidade de continuarmos orando, porque quanto mais a gente, nós estamos ali esperando em Deus, estamos esperando em Deus, precisamos estar em oração, isso é muito importante. Confiar em Deus o tempo todo e mais, no tempo dele. Confiar no tempo de Deus. Porque não é porque o Senhor disse que vai vir que eu vou ficar inquieta, tá demorando. Não, eu tenho que esperar. E dessa forma também, esperando, eu preciso confiar no tempo dele. Confiar porque Deus estabeleceu um tempo. E isso significa dizer que este tempo Deus determinou para uma finalidade. Amém? O silêncio também nos traz ensinamento. Você já percebeu isso? Na prática, isso aqui na prática. Na prática, nós continuamos orando, confiando no tempo de Deus e entendendo que o silêncio de Deus também nos ensina. Salmos 13, o verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O verso 2 diz assim, até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Observe bem que no verso 1, o salmista Davi, ele, em sua oração, ele questiona a Deus acerca do tempo. Até quando? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Para o salmista, Deus, ele estava em silêncio. E o silêncio de Deus, na verdade, gera em nós uma inquietação muito grande. Por quê? Porque quanto mais oramos, mais desejamos ouvir a voz de Deus. E Deus, ele não fala na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer. Ele fala na hora que ele quer. E por Deus não responder na hora que o salmista, ele ora, e que a gente percebe que ele já vinha orando há um tempo, nas entrelinhas percebemos isso, que ele já vinha orando e não tinha resposta. E diante deste silêncio, ele
questiona porque o seu espírito está perturbado. Ele está angustiado porque o Senhor não respondeu às suas súplicas acerca da dada situação. Já no verso 2, ele agora olha para si, diante da sua oração diante de Deus, a sua súplica, ele olha para si e diz: até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Então era algo que o salmista estava enfrentando e que isso já vinha perdurando um tempo. E ele estava muito angustiado. Diante dessas palavras, percebemos que Davi, ele estava acreditando que Deus, primeiro, ele estava escondendo o seu rosto dele. Ou seja, que Deus estava com o seu rosto virado no sentido oposto a Davi. Então ele olha assim: o Senhor deu as costas para mim. Até quando o Senhor vai estar de costa para mim? Então tudo isso estava gerando no salmista que, além de estar na situação que estava, o silêncio de Deus lhe incomodava. Em Abacuque, capítulo de número 1, o verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Observe bem que aqui Abacuque, em um contexto completamente diferente de Davi, mas que passava pela mesma angústia, a angústia do silêncio de Deus. A angústia que foi gerada porque ele orava e Deus não estava respondendo. Porque ele fazia súplicas e Deus não estava respondendo. E ele questiona por quê? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ele estava pedindo ajuda a Deus. E ainda gritava diante do Senhor em oração, violência, apontando em sua súplica, em sua oração, o contexto de violência que ele estava inserido. E Deus permanecia em silêncio. Nessas duas histórias aqui, nessas duas situações, vemos duas pessoas em contexto diferente, mas que passavam pelo mesmo problema, que passavam pela mesma guerra, pela mesma tristeza, pela mesma angústia, gerado pelo silêncio de Deus. O silêncio de Deus não significa abandono. Por Deus estar em silêncio não significa dizer que Ele abandonou você. Por você não estar ouvindo de forma, como eu posso dizer, a resposta em ação, né, da parte de Deus sobre a tua vida, não significa dizer que Ele te abandonou, que Ele deu as costas para você, como entendeu Davi diante da dificuldade que ele estava enfrentando. Segundo, Deus trabalha mesmo quando não fala. Por Deus estar em silêncio não significa dizer que Ele não esteja trabalhando. Então coloque isso no seu coração. Está orando e você não está vendo nada, você não está ouvindo Deus falar. Você é como aquela coisa, você chega no culto, vai naquele propósito, vai naquela certeza de chegar lá e ouvir a resposta de Deus, ouvir e ver Deus falar com você e nada acontece. Aí você volta para casa acreditando que foi a mesma coisa. Porque Deus não usou profeta para você, porque Deus não usou pastor para você. Só que deixa eu te falar, Ele está trabalhando em teu favor. Não pense que porque Ele é teu pai, Ele vai estar te justificando, Ele vai estar te dizendo, te explicando, está o tempo todo passando para você, passo a passo do que Ele está realizando. Não, Ele é Deus. Ele é teu pai, mas também Ele é Deus. E como Deus, Ele trabalha na hora que Ele quer. Como pai, também Ele age na hora que Ele quer. Então, o silêncio de Deus não significa dizer que Ele não está trabalhando por você. Ou trabalhando, agindo em teu favor. Terceiro, a Bíblia nos ensina, nos mostra exemplos de homens e mulheres que oraram e que não viram
a ação de Deus, não ouviram a voz de Deus, mas que Deus trabalhou por eles, Deus estava agindo por eles, no tempo certo Deus deu a vitória. Ana, por exemplo, quando Ana estava orando para ser mãe, ela já vinha orando há muito tempo. E naquele dia em que o sacerdote Eli a tem por embriagada, e no original está escrito a expressão vadia, ela foi tida como vadia, tá certo? Então naquele momento, quando ela diz para o sacerdote que não a tenha por vadia, porque ela era uma mulher atribulada de espírito, veja bem, Ana já vinha o tempo orando, então seu espírito estava atribulado, porque o tempo passava, além dela ter que lidar com o fato de não poder gerar, ela ainda teve que lidar com o fato do tempo que estava passando, e ela orando, e ela falando com Deus, e não via resposta, não via mudança, não via ação. Ainda também tem que lidar com as indiretas de Penina, com as afrontas de Penina. Mas chegou o dia de Deus agir em favor de Ana. E foi aquele dia, o dia em que ela foi vista pelo sacerdote, por aquele que tinha, na verdade, né, por vias de regra, né, por regra, de levar uma palavra ao coração de Ana, ele a julgou pela sua aparência, acreditando ele que por ela estar batendo com os seus lábios, implicava dizer que ela estava embriagada. E ela não estava. Era porque ela não conseguia mais falar, som nenhum saía da boca dela, porque a angústia era tão grande que Ana não conseguia falar e nem estava se alimentando direito. Mas ele olhou para ela, depois dela declarar para ele: não tenha a tua serva por filha de Belial, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Diante disto, o sacerdote olha para ele e diz: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que pediste. E a Bíblia diz que naquela noite, Eucana conheceu a Ana, usando, né, isso aqui é um eufemismo, na verdade ele coabitou com ela, tiveram relação sexual e ela engravidou. Deus respondeu à oração de Ana, mas tem o tempo, então é necessário entendermos, à luz das Escrituras, que Deus trabalhou em silêncio pelos seus e na vida dos seus. Numa aplicação prática, continue orando, mesmo diante do silêncio de Deus, continue orando. Segundo, confie no tempo de Deus. Não fique inquieto, inquieta, está demorando. Confie no tempo de Deus, porque Ele sabe como agir, Ele sabe o momento de chegar e nos entregar a vitória que esperamos. Terceiro, entenda uma coisa: o silêncio de Deus também nos ensina. Observe através do silêncio de Deus o que você está aprendendo. Deus está tratando com a tua paciência, porque quem tem paciência espera, pode ter certeza disso. Espera. Então, o silêncio de Deus nos traz lições para a honra e glória do seu nome. E concluindo, guarde esta palavra, porque o Senhor está falando contigo. Entenda que não é porque Deus está em silêncio que Ele te abandonou. Deus não abandonou você. Amém? Que Deus te abençoe em tudo em nome de Jesus. E se esta mensagem falou o seu coração e te fortaleceu, trouxe renovo para a sua vida, se você desejar, ajude o nosso canal deixando o seu like. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para todos. E sempre que eu postar um vídeo aqui, você será notificado. E vale ressaltar que as nossas lives de ensinamento aqui temos todas terças-feiras e quinta-feiras, às 19h30, temos aqui live de ensinamento, onde é que eu trago diversos temas aqui, temas escatológicos, diversos. Então, que Deus continue te abençoando aí, em beijo no teu coração, e que a gloriosa paz de Deus e a sua maravilhosa graça seja contigo. Em nome de Jesus. Amém.